estamos aqui cheios de fé e esperança, acreditando em Deus, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele nos move, Ele cuida da gente. Hoje é quarta-feira, 21 de abril. A gente estava aqui agora há pouco no domingo, já passaram-se já 3 dias e tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. É com alegria que nós estamos aqui pela primeira vez, que esse povo veio com alegria aqui, aproveitou no feriado, né? Para estar gravando com a gente. Boa noite, Rafaela. Boa noite para você que está em casa. Deus abençoe. Boa noite, irmã Lívia. Boa noite. Irmã Ivana, boa noite. Você está sempre aqui nas quartas-feiras, né? Boa noite. Jardel. Boa noite, pessoal do Louvor. Boa noite, você que está em casa. Deus abençoe a cada um. Boa noite, irmão Anderson. Boa noite a todos. Serginho ali atrás, com a gente. Darli. Com alegria nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer que o Evangelho que transforma traz vida eterna onde havia caminhos de morte. É isso mesmo. Onde havia caminhos de morte, pessoas indo para o precipício, veio o Evangelho e trouxe luz. Nós estaremos lendo agora 4 versículos bíblicos que têm uma referência direta sobre o trabalho missionário, para despertar, trazer a você o despertamento, a fé, o desejo, a vontade de trabalhar. E vamos começar pela irmã Rafaela, trazendo o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vocês podem acompanhar de casa aí, que assim diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, uma mensagem escrita há quase 2000 anos, o que ela traz para você, né, irmã Lívia? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Isso. Nós temos o próximo versículo bíblico, que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Amém. Apóstolo Paulo lá escrevendo aos irmãos da igreja em Roma. E temos mais um precioso versículo muito conhecido acerca da ação do Espírito Santo lá em Atos 1, que assim, 8, que assim diz: Mas recebereis a virtude do seu Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Amém. A gente entende isso com alegria, nosso coração é grato no Senhor, alegra-se no Senhor. O fato de nosso coração alegrar no Senhor não tem nada a ver com a gente ter uma vida perfeitamente cheia de alegrias e vibrações. Não. Mas o poder do Senhor aperfeiçoa. E apesar de viver tempos difíceis e muitas vezes com o coração pequenininho, a gente tem motivo para agradecer o Senhor. O tesouro maior deste mundo Ele prometeu. Convidamos vocês para cantar assim: coisa boa. Tenho vida, alegria em todo tempo. Nós temos vocês. Tenho
nossa canção, nossa canção, nossa canção. Aleluia, louvarei ao Senhor com gratidão por tudo que Ele fez por nós. Amém. Esse é o momento da oferta, né, dos dízimos, né, que os irmãos estarão entregando seus dízimos e ofertas. E aí está no visor, né, o CNPJ da Primeira Igreja Batista de Cordeiro, a nossa igreja, e o número da agência do Banco Itaú, conta corrente. E os irmãos fiquem à vontade, né, para estar contribuindo para a obra do nosso Deus. Se o teu coração arder, queimar por isso, faça, que com certeza será para a manutenção da obra de Deus, do trabalho da igreja. Tá? Você pode fazer um print e fazer o depósito. Inclusive, se você usa o formato Pixel, você pode fazer isso. A chave Pixel desta igreja é exatamente o CNPJ, conforme consta ali. O Brasil, ele é repleto de compositores da música gospel, vários. Existem bandas muito conhecidas, por exemplo, Lívia e Anderson gostam muito de Resgate. Eu sei que Rafaela gosta de outros cantores aí. A gente sabe que Ivana gosta muito de Marquinhos Gomes. E nós temos nossas preferências. Serginho tem a dele, tenho certeza que bem Darli tem. E nós vamos cantar uma canção de alguém que foi um dos mentores do formato congregacional da música brasileira cristã, a adoração. Pastor Ademar de Campos. Ele fala nessa canção a experiência dele com Deus, da grandeza. Eu tenho certeza que você já ouviu essa canção. Portanto, cante conosco essa belíssima canção. Grande é o Senhor. Assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Tu és grande, Senhor. é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos em ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer Te engrandecer, Senhor. e agradecer-te por teu obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e O Senhor é grande, Pai. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos, pela sua proteção, meu Deus. E te agradecemos a oportunidade de estarmos louvando o teu nome, meu Deus, porque só tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ser usados todos os dias, a cada dia de nossa vida, para honrar e para glorificar o teu nome. Obrigada, Pai Santo, porque tu estás conosco, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença constante entre nós. Abençoa cada um que está assistindo esse culto, meu Deus, que seja guardado, amparado por ti, ó Pai. Encha o coração, nosso coração de fé e esperança. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Nós estamos intercedendo pelo nosso povo de Cordeiro. Estamos intercedendo pelo povo do nosso estado, pelo povo do nosso país. Também por pessoas de outras nações que sofrem também nesse tempo. Existem diversas maneiras de sofrer, mas em todas elas eu tenho certeza, nós acreditamos que o Senhor é aquele quem ouve o coração. A palavra de Isaías diz de uma forma muito gostosa, que diz que um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não desiste. Não importa qual seja a situação, a dor do teu sofrimento, a tua dificuldade, seja saúde, seja financeiro, seja de relacionamento, deposite tudo nos braços do Senhor. Fala, Senhor, seguro estou nos seus braços, Pai.
descansamos em Ti, Pai. Nós descansamos nos Teus braços. Nós descansamos na força que vem do Teu poder, Pai. Nós descansamos, ó Deus, no Senhor, que vem de onde vem o nosso socorro. Nós descansamos em Ti, Pai, porque nós de fato estamos cansados, Pai. Pai, de fato nós estamos muitas vezes com a alma doída, Pai. Nós estamos muitas vezes, ó Deus, com o espírito abatido, Pai. Mas a Tua palavra nos mostra que para onde irei, para onde poderemos fugir do Teu Espírito, Pai? Porque para onde a gente for, o Senhor está. E agora, Senhor Deus, a Tua palavra cantada que diz que o Senhor é quem nos recebe. O Senhor é o porto seguro nosso. O Senhor é o nosso descanso, Pai. E nesta hora, Pai, muitas pessoas, ó Deus, passam por dificuldades imensas, Pai. E às vezes, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós nem sempre, Pai, sentimos a dor do próximo, Pai. Ó Senhor Deus, nos deixa mais sensível para sentir a dificuldade, a angústia dos nossos irmãos e amigos. Nos dê, Pai, entendimento para buscar ao Senhor, porque a Tua palavra diz que nós estaremos encontrando o Senhor quando nós buscarmos. A Tua palavra em Mateus 7 diz que nós estaríamos Te encontrando, Pai, quando nós buscássemos o Senhor. E nós estamos buscando o Senhor não exclusivamente para nós ou para nossa casa, ó Deus, para pessoas que às vezes a gente nem conhece, Pai. Ó Deus, ouça a oração que faz nesse momento, Pai, porque o objetivo dela é tão somente, ó Deus, clamar ao Senhor por aqueles que sofrem, que precisam de Ti. São pessoas de diversas partes da cidade, outras do estado, do país, ó Deus, até mesmo pessoas que acessam o culto, ó Deus, fora do país, Senhor. Aqueles que estão sofrendo agora, Pai, em outras cidades ou aqui no leito dos hospitais, ó Deus. Aqueles que estão há dias, semanas, talvez meses, Pai, sofrendo, Pai. Ó Deus, ó Pai, seja um refrigério para essas almas, Pai. Ó Deus, nós pedimos pelo milagre físico também, Senhor Deus. Nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos pedir, Pai. Nós não temos vergonha de pedir, ó Deus, porque nós sabemos que nós somos incapazes, ó Deus, de fazer algo. Ó Deus, o nosso poder vem do Senhor, ó Deus, que habita em nós e justamente nos dá entendimento, porque nós reconhecemos que nós somos fracos, tão pequenos, ó Deus. E por isso nós entendemos que o nosso descanso, a nossa vitória, o nosso poder, ó Deus, a justiça com a qual nós esperamos vem do Senhor. Ouça a nossa oração, Pai, quebrando os que precisam ser quebrantados, ó Deus. Não usa apenas, Pai, tem misericórdia, Senhor Deus. Ó Deus, não usa apenas, ó Deus, esses momentos, ó Deus, para trazer sofrimento, ó Deus, mas também para trazer reflexão, ó Deus. E que as pessoas que sofrem, nós também sofremos, ó Deus, possamos, ó Deus, melhorar a partir da reflexão desse tempo, ó Deus. Cuida de todos eles, Pai, dos Teus filhos, que possam entender sempre que é em Teus braços que encontramos descanso. Assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós convidamos você que esteja agora bem atenta à mensagem da palavra de Deus, um estudo bíblico que fala sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Fiquem bem ligadinhos. Pastor Berilto, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Jardel, muito obrigado, boa noite. Irmãos do Ministério do Louvor que estão conosco, muito boa noite. Você que nos recebe nessa quarta-feira, dia de estudo bíblico, muito boa noite. Não se esqueçam de orar pelos que estão doentes, né? Estão hospitalizados, aqueles que são membros da nossa igreja ou não, filhos de membros da igreja, esposas, orem por esses também. E que Deus a todos há de trazer a cura, né? Há de trazer a sua presença e renovação. Vamos então, meus irmãos, ao estudo dessa noite. Estamos agora em Atos 17, do verso 10 ao verso 15. Vamos dividir em duas partes. E o tema é missões em Bereia. Amém?
Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre as viagens missionárias, o empreendimento, um novo projeto de expansão do reino de Deus. Agora, mesmo vivendo em época distinta, você pode falar, mas pastor, isso já aconteceu há tanto tempo, naquela época eles viajavam a pé, de cavalo, de carruagem, né? Hoje nós viajamos de avião, trem, navio. Sim, mas o contexto cultural também é diverso. Eles não tinham o aparato tecnológico que nós temos. Agora, o que nós percebemos na leitura da palavra é que as pessoas do tempo de Paulo e Silas tinham as mesmas necessidades espirituais que temos e também as mesmas dificuldades. Depois de organizar igrejas em Filipos e na Tessalônica, os missionários, nós já sabemos que Timóteo e Lucas estavam nessa equipe, Paulo e Silas, Timóteo e Lucas, e eles chegaram a Bereia. Lerei assim Atos 17:10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Até aí. Olha, segundo aprendemos na geografia bíblica, lá no seminário, a cidade de Bereia ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. Era um chão, é verdade. Provavelmente 2 a 3 dias a pé, ou 1 dia e meio a cavalo. O escritor romano, Cícero, diz que essa cidade de Bereia ficava fora do caminho, chamada a cidade fora do caminho. Por quê? Porque o caminho principal era a estrada do sul, de Egnata. Então, Bereia ficava numa região isolada, de pouca significância comercial, porque não estava na estrada principal. Mas interessante que, sem se preocupar com esse fato, Paulo e Silas, Lucas e Timóteo foram até Bereia e começaram um trabalho ali. E tiveram êxito ali. Foi na sinagoga dos judeus que eles foram bem recebidos, foram ouvidos, foram atendidos por homens e mulheres com fome e sede da palavra de Deus. Esse é o significado da expressão bom grado, né? Como cumprimento à profecia de Oséias 8:11, que você conhece, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu não quero, e acho que você também não quer, meu irmão, minha irmã, ouvir discursos, mesmo que bonitos, mesmo que belos, mesmo que bem construídos. Nós não queremos discursos sobre o Evangelho. Eu não quero ouvir palavras que massageiam o meu ego, porém não mudam o meu coração. E nem quero, eu não quero ter a dificuldade de saber que há uma pessoa no púlpito. O fato da pessoa estar no púlpito de uma igreja não significa, não dá certeza a ninguém de que essa pessoa vive a vida nova. Então é importante saber de quem você está ouvindo a palavra do Evangelho, se essa pessoa já foi transformada por esse Evangelho. O pastor Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, conta no seu livro O que estão fazendo com a igreja, que em sua experiência ele conheceu líderes, pastores e doutores, porque ele ficou muito tempo em contato com seminários. E diz que muitos doutores, líderes e pastores, eles são incrédulos, eles são agnósticos. O agnosticismo é uma marca da nossa época. Para os agnósticos, a razão humana não possui a capacidade de fundamentar racionalmente a existência de Deus. Então eles dizem, eu não creio num Deus pessoal, eu creio numa força, mas não num Deus pessoal. Eles fazem ainda pior. E há cristãos que fazem pior do que isso, porque vivem numa esquizofrenia. Eles têm uma fé pública e têm uma outra convicção na vida particular. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Olha, você pode ter 2 casas, se puder, né, claro. Você pode até ter 2 carros, vai dar mais custo, mas pode ter 2 carros. Você pode ter 2 empregos, vai tomar mais tempo, mas pode ter 2 empregos. Mas 2 senhores você não pode ter. Não, Jesus disse que isso é impossível. Então, infelizmente hoje temos uma geração de pastores liberais. Você tem que reconhecê-los. Cheios de conteúdo acadêmico, é verdade. Falam bonito, é verdade. Mas não praticam os ensinos evangélicos. Ou do Evangelho. Isso fica provado. Não, atenção, fica provado não pelo que pregam, que falam bonito,
mas por aquilo que eles não pregam, o que deixam de pregar. Por quê? Porque vai incomodar os outros, então eu não vou pregar isso. Esse cuidado nós temos que ter. Paulo e Silas encontraram, pela misericórdia de Deus, um grupo de pessoas de mente aberta, receptivos e que os ouviram de boa vontade. Então vamos às aplicações do texto que lemos. Primeiro, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. É um cuidado que eles tinham. Você pode ler, mas deve também examinar, meditar e se aprofundar. Todo judeu normalmente aprendia a ler nas Escrituras Sagradas. Desde os 8 anos de idade já conhecia o texto sagrado. No Brasil, as crianças aprendem por volta a ler, de 6, 7 anos, também 8. Mas nós apresentamos as histórias da Bíblia antes disso. Elas precisam ouvir as histórias bíblicas, depois aprendem a ler. Então, depois que elas aprendem a ler, devem ser orientadas a buscar e confirmar aquilo que ouviram. Então, a criança ouve a história bíblica, aprendeu a ler, tem que ler a história bíblica ela mesma, para confirmar aquilo que já tinha ouvido. Os bereanos, como nós vimos no texto, estavam ávidos para conhecer mais sobre Deus e para entender melhor as Escrituras. Mas, embora tivessem ouvido com muita receptividade, eles também punham à prova tudo o que ouviam dos apóstolos, com base no que encontravam no seu próprio estudo no Antigo Testamento. Estavam certos. E esse é um belo exemplo para nós. Eu e você podemos estar abertos a novas ideias, mas sempre devemos confrontá-las com base nos ensinamentos da Bíblia. Temos muitas coisas para aprender e muitas para desaprender. Atenção! Ao mesmo tempo, devemos ter cuidado para evitar erros, uma vez que esses erros nos afastam da verdade. Segunda coisa desse texto. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Uma história conta que um sobrinho incrédulo, um rapaz, chegou para sua tia, que era uma senhora muito crente, muito piedosa, mas muito simples, e perguntou assim: tia, você leu a sua Bíblia hoje de manhã? Ah, sim, claro, eu leio todo dia a Bíblia. Mas o que você aprendeu nela? E ela pensou um pouco, parou, já era de tarde, já está no final da tarde, ela tinha feito todas as tarefas de casa e não conseguiu se lembrar nada. Minha tia, questionou o sobrinho, como é que você vai ler alguma coisa e para que ler se você não aprende nada que você leu? Ela pensou um pouco mais, disse com o espírito, falou o coração dela. Ela falou assim: olha só, pega essa roupa aqui, eu lavei hoje cedo, está molhada ou não? Não, está seca. Está limpa? Está limpa. Então, eu lavei essa roupa com água, a água secou, mas a roupa ficou limpa. Eu também li a palavra de Deus, já não me lembro mais, não lembro mais o que eu li nela. Parece até que evaporou da minha mente, mas eu senti e creio que a minha vida ficou mais limpa. Amém? É assim. Foi exatamente o que Jesus falou a Pedro e aos demais discípulos naquela noite, em que lavou os pés de seus discípulos e depois os enxugou com aquela toalha. Ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra mudou o coração dos bereanos e não apenas alimentou o seu intelecto. Não temos no Novo Testamento, infelizmente, mas se é vontade de Deus, do Espírito, uma carta aos bereanos. Eu gostaria até de ler se tivesse, mas não tem. Contudo, como Paulo usava cartas não para animar igrejas, mas sim para admoestar, disciplinar, corrigir erros, podemos então acreditar, ou ter quase certeza, que aquela igreja era próspera, não tinha muitos problemas no seu início de caminhada, por isso que Paulo não lhes escreveu carta. Vamos à leitura complementar. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os acompanhavam, Paulo e o levaram até Atenas. E recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Bom, tudo parecia ir às mil maravilhas, quando o diabo se levantou mais uma vez contra a obra de Deus. E agora em Bereia. Por quê? Porque os judeus de Tessalônica, sabendo do fato, do sucesso, quem sabe, foram lá agitar as multidões. Já falamos aqui, e você vai lembrar disso, que se você de fato é convertido, se você de fato vive uma nova vida de piedade, devoção, de serviço,
de santificação, de pregação, principalmente da palavra de Deus, tenha certeza que você vai incomodar as trevas com a sua luz. Vai mesmo. Mas se você não é incomodado pelo diabo e nem o incomoda, cuidado, porque ou você não foi liberto ou você não está libertando ninguém. Atenção para isso. Bom, a fim de evitar que Paulo fosse pessoalmente atacado, porque parecia que o alvo deles era o próprio Paulo. Então os irmãos enviaram Paulo para Atenas, ficando Silas e Timóteo em Bereia, ou quem sabe em outro lugar da Macedônia. Como Lucas não é mencionado no texto, cremos que ele acompanhou Paulo, uma vez que o sentimento e os fatos do discurso de Paulo em Atenas, depois, foram bem relatados. Então, provavelmente, Lucas acompanhou Paulo até Atenas. Os estudiosos dizem que a viagem até de Bereia até Atenas podia ser feita pelo mar. Provavelmente foi assim. Por quê? Porque o mar, nesse caso, era uma baía, né, do mar Egeu. A segurança e a rapidez se fizeram necessárias para que Paulo saísse rapidamente de Bereia. Vamos então à aplicação final do texto. 1. Foram lá os judeus e excitaram as multidões. Já enfatizamos aqui que os missionários aprenderam a agir diante das necessidades de segurança. Jesus já havia ensinado em Mateus 10,16, você vai lembrar agora, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ora, Paulo já havia sido preso, ele já havia sido açoitado e foi até apedrejado. Por isso os missionários deviam estar muito mais cuidadosos em se exporem a alguns perigos desnecessários. Não se trata de covardia, mas de prudência. Quem é que já teve, é provável, né, aqui o pessoal também, o desprazer de ter um pneu de carro furado numa noite de chuva, num lugar deserto e perigoso, e depois se lembrar que não tinha estepe? Bom, é preciso ter cuidado e prudência, né? Isso pode acontecer em qualquer hora, inclusive numa noite, de noite, no escuro, chovendo, lugar deserto e perigoso. Coloca o estepe no carro e bom. Mas Silas e Timóteo, segunda aplicação, ficaram ali. A grande preocupação de Paulo era com os frutos da viagem missionária a Bereia. Nós já lemos aqui, de sorte que muitos creram, e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. O tempo que os dois discipuladores, Silas e Timóteo, ficassem ali seria suficiente para ensiná-los, para treiná-los e encorajá-los a prosseguir sozinhos. Uma definição que pode parecer simples demais, mas garanto que é preciosa. Guarde em seu coração. Discipulado é discípulo ao lado. Ou você discipulando alguém, ou sendo discipulado por alguém. E a pergunta é: a quem você está ensinando a guardar as coisas que Jesus te ensinou? A seus filhos, seus netos, seus amigos, sobrinhos, primos? A quem? Parentes? Conclusão. Já se disse que todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Sabe por quê? Eu li isso num livro e quero concluir aqui, chamando os irmãos do Ministério do Louvor. O crente, ele espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O crente vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O crente fala e aguarda. O discípulo ouve e faz. O crente precisa ser sempre estimulado. O discípulo procura estimular os outros. O crente espera que alguém lhe diga o que fazer. O discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O crente reclama muitas vezes, murmura algumas vezes. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. A pergunta é, para encerrar nosso estudo de hoje: você é só um crente ou é um discípulo crente? Vamos orar? Ó Pai, nesses estudos que temos feito, quantas coisas estamos aprendendo, revendo, quantas coisas devemos deixar de lado, mas percebemos a disposição, o amor dos apóstolos, daqueles missionários, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, em ir a lugares afastados como Bereia, mas ávidos da Tua palavra para ensinar. Certamente, Senhor, há perto de nós corações ávidos, almas desejosas de receber a Tua palavra, o alimento espiritual. Precisamos vê-lo, Senhor. Abre os nossos olhos, que a seara está diante de nós, está branca e pronta para a colheita. Abra, Senhor Deus, a seara aos olhos dos Teus servos, todos os membros da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Cordeiro,
mas também, Senhor Deus, guarda-nos de situações difíceis como essas que o apóstolo enfrentou, no sentido, Senhor Deus, de que a nossa vida seja preciosa sempre aos teus olhos, mas possamos não nos acovardar, agir com prudência, mas sem covardia, porque tu não nos deste o espírito de temor, mas sim de poder, amor e moderação. Nos ajuda, Pai Santo, em tudo que fizermos, na tua igreja também. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão hospitalizados agora. Por eles nós oramos, para que a tua bênção os alcance, cada um deles. Aqueles que estão isolados, aqueles que estão enfraquecidos, desanimados. Levanta, sustenta, alimenta. A nossa oração em nome do amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta-feira que vem continuaremos nosso estudo, mas não se esqueça, né? Próximo domingo estaremos encerrando a campanha de missões mundiais. Você é nosso convidado. Próximo domingo às 19h30, né, Jardel? Estaremos aqui em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo foi falado acerca do Evangelho. Tanto se falou para que fosse conhecido Cristo Jesus e que as pessoas pudessem saber quão doce, quão gostoso a doçura do seu nome. Esse nome que é capaz de trazer ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
nesse finalzinho aqui. Obrigado por ter vocês conosco aqui. Nós estamos encerrando, mas estamos lembrando que domingo que vem agora, tá? Dia 25, próximo domingo, estaremos em culto de encerramento da campanha de missões mundiais. Você já ofertou? Ótimo. Se não ofertou ainda, você pode assim fazer. Domingo agora, às 19h30, no culto da noite, tá bom? O Senhor abençoe grandemente você, tua casa, tua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.